Já ouviu falar no programa de Monty Hall? Se liga aí. O programa de Monty Hall recebeu esse nome em referência a um programa que existia na década de 70 nos Estados Unidos, em que o apresentador se chamava Monty Hall e ele apresentava o programa Let's Make a Deal. Nesse programa, que era um tipo de game show, tá? Em um dos seus quadros você tinha lá uma situação em que tinham 3 portas e cada uma das portas tinha um prêmio diferente, sendo que uma das portas tinha um prêmio melhor do que das outras 2 portas. Então a referência foi a partir desse programa. Esse problema virou uma polêmica, tá? Não foi na época do programa, e sim na década de 90, quando Marilyn Vos-Savant, que escreve numa revista, ela tem uma coluna na revista de perguntas e respostas, Pergunte a Marilyn, e veio uma pergunta do tipo, se uma situação como essa, você tem 3 portas, né? Se eu escolher uma porta e o apresentador abrir a porta que não tem prêmio, é mais vantajoso eu continuar na mesma porta ou trocar de porta? Pois bem, Marilyn Vos-Savant, ela respondeu que era vantajoso sempre você trocar de porta. Isso foi suficiente para a comunidade científica, principalmente nos Estados Unidos, escrever mais de 1000 cartas, tá, para a redação, apontando que isso é um absurdo, que ela deveria entender melhor de probabilidade. E nesse momento as pessoas pareciam que não sabiam, né, ou não sabiam que Marilyn Vos-Savant, ela se destacava, e isso desde a infância, por ter um QI medido em 228,8. Só para você ter ideia, Albert Einstein e Stephen Hawking, né, que foram cientistas do século XX, super conhecidos, o QI deles era 160. E um QI médio, né, de uma pessoa numa idade adulta, a média é 100. Então, só para você ter noção que Marilyn Vos-Savant, ela não era qualquer pessoa, né? E isso já tinha sido detectado desde a sua infância, aos 10 anos de idade, quando ela tinha uma idade, uma maturidade mental equivalente a uma pessoa de 23 anos de idade. Bom, Marilyn Vos-Savant com certeza tinha razão no que estava dizendo, tá? Mesmo com vários cientistas atacando. Inclusive ela recebeu cartas de cunho até machista, né? Infelizmente essas coisas acontecem e acontece até hoje, né? Mas ela venceu e ela estava com razão. Então eu vou resolver aqui o problema de Monty Hall, né, como ficou conhecido, e a gente vai ver que realmente é mais vantajoso eu trocar de porta, dado que, né, o apresentador vai abrir uma porta que não contém o prêmio. Tá? Então a gente vai ver aí como resolve o problema. Então a situação que nós temos aqui do problema de Monty Hall seria essa aqui. Bom, se nenhuma porta for aberta, a probabilidade de a gente ganhar aí, acertar onde está o prêmio, escolhendo uma das portas, seria 1 de 3, né? 1/3. Então eu vou botar aqui, ó, ganhar, probabilidade de ganhar é 1/3. Consequentemente, de perder, 2/3. Isso se não houver nenhuma inferência aí do apresentador. O que passa a acontecer se nós tivermos a inferência aí do apresentador? O apresentador, a gente vai escolher uma das portas e ele vai abrir, ele sabe a porta que vai abrir, a porta que não tem um prêmio. E aí a gente tem uma probabilidade de calcular aí, né, para calcular se é mais vantajoso a gente ter trocado de porta ou não. Então aqui eu fiz um quadro com um resumo de possibilidades de escolhas que podem ser feitas com possibilidades de portas de estarem com prêmio. A gente vai ver aqui quantas vezes é mais vantajoso eu trocar do que não trocar, tá? Então, por exemplo, suponha que minha escolha tenha sido ficar na porta 1. E o prêmio, o apresentador sabe que também está na porta 1. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a porta 2 ou a porta 3.
E aí não importa qual das duas ele vai abrir e vai perguntar se eu quero trocar ou não. Tá? Bom, se eu trocar, eu vou perder, já que o prêmio está na porta que eu tinha escolhido. Então aqui eu vou perder. Tá? Outra situação. Ainda estou na porta 1, mas supõe agora que o prêmio esteja na porta 2. Bom, como o apresentador sabe que o prêmio está na porta 2, ele vai abrir a porta 3. Abrindo a porta 3, que não tem nada, ele vai me perguntar, quer trocar ou não? O que acontece se eu trocar? Eu ganho o prêmio, porque só vai restar a porta 2 para eu trocar. Então aqui nessa situação, se eu trocar de porta, eu ganho. A outra situação, estou na porta 1 e o prêmio está na porta 3. Ora, se o prêmio está na porta 3, o apresentador vai abrir a porta 2. O que acontece se eu trocar? Eu vou ganhar, porque eu vou imediatamente para a porta 3. Então aqui nessa situação, eu ganho também. Bom, o que mais pode acontecer? Eu poderia ter escolhido a porta 2. E aí, o prêmio está na porta 1. O que vai acontecer? O apresentador, sabendo disso, ele vai abrir a porta 3. O que acontece se eu trocar de porta? Eu vou para a porta 1 e aí eu ganho o prêmio. Estou na porta 2, o prêmio está na porta 2. O apresentador vai abrir a porta 1 ou 3, já que ele sabe que qualquer uma dessas duas aí não tem um prêmio, vai perguntar se eu quero trocar. Se eu trocar, o que acontece? Eu perco. Se eu for para a porta 1 ou para a porta 3, eu perco aí o prêmio. Outra situação, estou na porta 2 e o prêmio está lá na porta 3. O que o apresentador vai fazer? Ele vai abrir a porta 1. Se eu trocar de porta, eu ganho o prêmio. Outra situação, estou na porta 3, escolhi a porta 3. O prêmio está na porta 1. O que o apresentador faz? Vai abrir a porta 2. Vai perguntar se eu quero trocar ou não. Se eu trocar, eu vou para a porta 1 e vou ganhar. Estou na porta 3, o prêmio está na porta 2. O apresentador então vai abrir a porta 1. Se eu trocar, o que vai acontecer? Eu vou ganhar. Estou na porta 3, o prêmio também está na porta 3. O que o apresentador vai fazer? Ele vai abrir ou a porta 1 ou a 2. Se eu trocar por uma das duas, eu perco. E aí a gente vai ver aqui, né, já que ainda é o mesmo experimento, só que ele está te dando, né, uma dica, algo, isso está condicionado, o que vai acontecer com essa dica que ele me deu. Então, de todos os 9 resultados possíveis, né, no meu espaço amostral, quantos eu perco? Então, eu vou botar aqui, ó, perder agora. Perder são 1, 2, 3. 3 e 9 é a mesma coisa que 1/3. Só dividir por 3. Em quantos eu ganho? Ganhar, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu ganho 6 de 9, dividindo aí por 3, né? Isso aqui dá 2/3. Ou seja, isso aqui mostra que é vantajoso eu trocar de porta. Repara que minhas chances dobram se eu trocar em relação ao inicial. Porque no início, a minha chance de ganhar era 1/3. Agora, minhas chances de ganhar são 2/3. E isso ocorre por quê? Porque você passou para o lado o contrário, né? O que era antigamente para você antes perder, agora passa a chance de ganhar. Então, se você tiver... Isso é um paradoxo mesmo, é ruim de início você entender que é mais vantajoso você trocar ou não, você ficar naquela crença de se eu escolher a porta certa. Mas isso acontece em um número menor de vezes do que se eu trocar de porta, porque ele vai abrir sempre uma porta que não tem um prêmio. Então fica mais vantajoso trocar de porta, mesmo que você não ganhe um prêmio, né? E já que a gente está tratando aqui de uma probabilidade, não quer dizer, ninguém está dizendo aqui que se você trocar você vai ganhar com certeza, não é isso. Não seria probabilidade, né? Mas se você trocar de porta, você vai ter mais chances de ganhar do que se você não trocar. E aí Marilyn von Savant tinha toda a certeza em relação ao que ela afirmou lá na revista, né? E aí os doutores em matemática do MIT
de todo lugar que escreveu aí detonando a Marilyn, deveriam pedir eternamente desculpas aí por não terem analisado o problema de forma mais racional, né? Então é isso aí. Esse problema já caiu em vestibular, tá? É totalmente possível cair em qualquer questão de vestibular novamente ou até mesmo no Enem. E além de ser um problema muito curioso e muito bacana.